vocês me veem, né? E aí, pessoal, eu tô vendo aí o Mozart entrando, viu, Rafael? Boa noite, boa noite. Vai ser muito bom. Tô bem feliz de ver vocês por aqui, pessoal. Trouxe todos os seguidores. Eu trouxe todos os seus seguidores. Bom, se alguns vierem, eu já estou bastante feliz. A gente ficou bem feliz que eu ia estar na live. Tem gente que fez Instagram só para assistir essa live, tá? Opa! Tá, se quer saber, me procuraram no LinkedIn para perguntar como fazia que não tinha Instagram, mas que ia fazer Instagram só para assistir essa live. Que chique, o Felipe entrou, gente. O Felipe entrou. Olha. Muito bom. Aninha, seja bem-vinda à minha humilde residência. Seja bem-vinda à minha jornada aí. Eu chamei essas lives de jornada da alta performance. Acho que tudo que a gente tem falado tem relação com alta performance em gestão, né? Metodologias, ferramentas, comportamentos, visão, cultura. A gente está falando de tanta coisa. E aí, nada mais importante do que a gente falar de Six Sigma, né? Que é uma metodologia tão conhecida, mundialmente conhecida, tão poderosa. E entender de uma pessoa que tem muita experiência, qual é a sua visão em relação a essa metodologia, né? A gente chamou o tema da live da Lean em Six Sigma, né? Uma questão de estratégia. Entender para você o que é Lean, o que é Six Sigma, qual a diferença, em que contexto você acha que se aplica essas metodologias, né? Lean, na verdade, é muito mais que uma metodologia, enfim. Então, a casa é sua, se apresenta para a galera te conhecer. Eu chamo de Eninha, mas ela vai apresentar o nome correto dela, tá? Sem problema. Meu irmão entrou, gente. Viu? Tá todo mundo aí. Bom, pessoal, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou Ana Zeferino. A maior parte das pessoas me conhece assim, mas sintam-se à vontade para me chamar de Aninha. Eu vejo isso como uma forma até carinhosa de me chamar, né? As pessoas que me chamam assim fazem isso num tom muito carinhoso. Mas se vocês tiverem que me procurar em algum lugar, falando Ana Zeferino, o pessoal sabe quem é, né? Eu estou aqui com vocês, a convite da Andressa, é uma honra ser convidada, assim, Andressa. Eu venho acompanhando o seu trabalho de algum tempo e também enquanto professora nessa posição. Para quem não me conhece, eu já vi vários nomezinhos conhecidos aí, estou bem feliz. Eu sou formada em engenharia originalmente, né, engenharia química, então diferente da galera da engenharia de produção, eu não tive cadeiras de gestão, eu não tive cadeiras de Lean, de Six Sigma, nada disso na minha faculdade. Mas eu conheci isso ao longo da minha carreira, então eu posso dizer que o primeiro contato que eu tive com isso, que foi o que começou a me encantar, foi quando eu fui fazer estágio numa empresa chamada Rhodia. A Rhodia é uma empresa francesa, gigantesca, tem diversos segmentos. Eu trabalhava numa planta que fabricava sal de nylon, que para a indústria têxtil para virar fio, e eu trabalhava com projetos logísticos de redução de custo, como qualquer commodity, qualquer R$1 que eu economizasse numa embalagem era muito necessário, mais do que interessante, era necessário. E eu me lembro que a gente fazia tudo lá seguindo um negócio que era DMAIC, que eu não sabia o que era naquela época. E eu me lembro de pegar a primeira apostila de Greenbelt, tirar xerox, né? Naquela época não era digital ainda, né? Alguns anos isso. E tirar xerox. Olha só, a minha faculdade foi a base de xerox também, tá? Então, vamos parar com esse negócio, tá? Então tá. Tem uns mais de 10 anos de formado, né, Andressa? Aí depois eu fui trabalhar numa indústria de papel, né? Para quem consome aí Chamex, tenho muito orgulho de ter trabalhado lá, foi onde eu aprendi muita coisa, eu devo muito de quem eu sou a tudo que a empresa me permitiu viver. E lá eu comecei, né? É auditor da qualidade. Escolhe eu, deixa eu, sempre gostei, né? Poxa, que legal, tem um negócio diferente aqui. Vai ser inspetor 5S. Opa, eu também quero, vou ser inspetor 5S. Vai ser... agora a gente vai fazer treinamento de Kaizen. Aí era um negócio um pouco mais robusto, treinamento mais longo e tal. Aí tava eu lá. Vou fazer Kaizen, adorei. Fiz um projeto de Kaizen, cooperação, eu vendo supervisor e tal, que era um projeto de redução de perda. Foi fantástico. Eu comecei a despertar uma coisa de que legal, tem alguma coisa interessante aí, estou gostando disso. Eu gosto de ser esse vetor, de provocar o
tudo e provocar mudança, né? E é muito suor, né, gente? Assim, quem faz projeto aí isso. sabe. Uma pessoa que Muito se suor, interessa muita pela área relação. de qualidade é uma pessoa que se interessa em sua camisa para mudar a companhia, para mudar o pensamento das pessoas. É isso. É, bem por aí, porque 80% no mínimo negociação com a galera, 20%, nem 20% técnica, talvez 15% técnica e mais os 5% de outros atributos. E aí, com o tempo passando, também tive a oportunidade de fazer pela empresa o Greenbelt, entreguei o meu projeto, que era de fato redução de variabilidade de um negócio chamado retenção de carga, porque o papel que vocês usam aí, ele tem não só a fibra de celulose, mas ele que é árvore, mas ele tem também carga mineral, que dá uma série de qualidades. E, assim como era na indústria anterior, qualquer redução de custo era extremamente necessária. Então, por fibra é mais caro do que colocar minério. Então, lá foi esse o meu Greenbelt. Na época, eu levei mais de um ano para entregar esse Greenbelt. Mas foi sofrido, né? Em uma outra live a gente conta essa história inteira para vocês. E aí eu me encontrei. Descobri que era isso que eu gostava e tal, e surgiu a oportunidade, né, de eu me tornar gestora de uma área que lá se chamava Excelência de Manufatura. Afinal de contas, nós cuidávamos do ambiente industrial, né? E aí eu me inscrevi para a vaga, também fui indicada por quem estava na vaga, que estava saindo, e assumi a vaga, e foi aí que eu me deparei com uma outra situação, gente. Ser gestor versus ser executor, versus ser analista, versus ser engenheiro, que era uma outra realidade. Eu falei, caramba, agora minha faculdade não me preparou para isso, a empresa vinha me preparando para isso, então eu tive muito suporte da empresa, e aí eu fui fazer MBA em gestão empresarial, e aí me encontrei nessa função, né, onde eu era alguém que tinha que facilitar a empresa inteira para ajudar a chegar em resultado, até que chegou o momento que você tem que fazer algumas decisões na sua carreira, e eu tomei a decisão de sair para fazer o que eu faço hoje, que é fazer consultoria, treinamento, também dou aula. Então, isso é um pouco da minha história. Saí para consultoria em determinado momento, voltei para a indústria, vou contar um pouquinho da história dessa indústria que é aqui no Rio, que eu fui para Tapuer, muita gente conhece por conta dos produtos. Então, assim, para não me alongar mais, isso é um pouquinho de quem eu sou, mas eu prefiro uma outra definição que os alunos meus me deram há um tempo atrás. Né? Pois é, eles viraram para mim e falaram assim, cara, você é incansável. Né? E quando você se apaixona pelo que você faz, você se torna incansável. Gente, vocês entenderam? Vocês estão entendendo onde a gente arruma tempo? Estávamos eu e a Ana conversando agora, um pouquinho antes da live, e aí eu compartilhei alguns novos projetos com ela, e ela falou, Andressa, que tempo? Eu falei, não sei, que tempo? Não sei, com bebê, aula, trabalho, não sei. De madrugada, de repente? Não sei. A gente arruma tempo, nós somos incansáveis, porque a gente ama o que a gente faz. Isso é um parêntese aí muito importante, tá? Nesse contexto que a gente. Por isso que a gente está aqui falando gratuitamente. A gente está dando aulas gratuitas, gente. Você não está entendendo que a gente está dando aulas gratuitas? É isso que a gente está fazendo. Eu diria que numa aula você tem aquele conteúdo que muitas vezes o grande diferencial é o conteúdo hoje. Você acha no Google, gente. Você vai no Google, tem um monte de conteúdo lá. Exatamente. O diferencial é como você traduz esse conteúdo para o público. E aqui a gente vai fazer um outro tipo de discussão que vai além disso, né? Que tem muito mais a ver com até com uma consultoria, uma assessoria. Eu acho isso muito legal. Mas assim, sou muito apaixonada pelo que eu faço. Voltei um período para a indústria, acabei saindo de novo, porque o encarreiramento que me satisfaz, que me deixa feliz é isso. Então é um grande prazer estar aqui. Gosto da definição do incansável, porque é quando você sai de um trabalho e fala, poxa, hoje não foi legal, e você vai incansavelmente buscar fazer isso de forma diferente, para no dia seguinte ser diferente, que afinal de contas é isso que a gente faz. E aí, conversando com a Andressa antes, ela, Ana, por que você gostaria de falar e tal? Aí eu comecei a pensar um pouco, né, nas coisas que eu ouço no dia a dia, nas polêmicas, no que eu vejo dentro do cliente, no que eu já passei na minha história, até de coisas que eu sei que eu errei lá atrás. E aí eu lembrei de um caso que recentemente foi publicado no LinkedIn por alguém da área nossa, assim, né? Ele, inclusive, é lá próximo da minha região, que ele é de Bauru, e ele levantou uma polêmica, que ele colocou um texto que eu não vou saber fazer o quote exato dele, mas mais ou menos assim, a Toyota nunca formou um belt e tem ótimos índices de qualidade e de variabilidade, e então, o que raios a Toyota faz, que ela só usa 7 ferramentas da qualidade e nunca precisou de um belt na vida?
E aí isso começou a gerar uma polêmica, porque alguém do grupo do WhatsApp pegou isso no LinkedIn, postou no grupo do WhatsApp. E aí, quando postou no grupo, a pessoa que postou e perguntou, e aí? O que vocês acham disso? E aí começou a vir aquele avalanche de gente na polêmica, né, falando assim, não, mas tem que ser Lean, porque a Toyota nunca precisou de Six Sigma, e que Six Sigma é um negócio muito complexo, que não se aplica nos ambientes, e que as empresas que são Six Sigma têm mais título do que necessariamente resultado, e que o Lean é melhor, isso e aquilo. E aí tinham algumas pessoas, e aí vai um pouco de conhecimento também, falou, não, gente, peraí, não é bem por aí. Então, vamos lá. E aí, vendo um pouco do que eu vejo dos meus clientes, o que eu vivi até agora, nessa minha carreira até então, o que é melhor, o que não é? Eu acho que essa discussão é uma discussão que está presente na dor de muita gente. Na dor de muita gente. Que até na hora de quando começar a pensar em se especializar, tá, Ana? Eu falava disso há pouco, né? O que eu vou estudar primeiro? O que é mais importante? O que dá mais resultado? O que é válido me especializar? O que não é? Então, assim, como companhia, o que eu invisto? Eu invisto em Lean, eu invisto em Six Sigma? Será que dá para implementar um programa Lean Six Sigma do nada, né? Do zero? Uhum. Então, são muitos questionamentos. Inclusive, a live com o Eduardo, que é um dos parceiros da Ana aí, né, um amigo nosso também, fala sobre as dificuldades de implementação de um programa Lean Six Sigma, né, tá mais direcionado. Mas são muitas, né, não é todo mundo que está preparado para implementar um programa. Existem alguns requisitos a serem cumpridos para isso. E aí, assim, Anderson, de programa, né? Eu vou até ampliar esse conceito, porque muito mais do que um programa tem a ver com a sua necessidade. Ele pode virar um programa ou ele pode virar a gestão do negócio. E é aí que mora a diferença. Então, assim, tentando um pouco responder esse post que polemizou, eu falei, não, peraí, eu não posso simplesmente, no calor daquilo que eu defendo, que eu vivo, que eu gosto, simplesmente jogar uma resposta. Falei, deixa eu estruturar, deixa eu pensar um pouco nisso. Aí eu comecei a fazer um histórico na minha cabeça. Falei, olha, quando eu estava lá na Ródia, eu tinha lá, era fortemente Six Sigma. Era uma empresa francesa de processos industriais, processos químicos, processos contínuos, que tinham um histórico de excelência muito diferenciado aqui no mundo. Eles já estavam num nível de excelência bem grande, até pelo que necessidade do negócio. É commodity, gente. O que é preço. Eu fazia projeto para compartilhar caminhão transportando produto químico. E projeto que, às vezes, o Eduardo fala, você não pode falar que você fez pioria, mas tá bom, então não é pioria. Eu fiz um equilíbrio de requisito do negócio com o requisito do cliente, que era a embalagem que eu estava usando, ela era extremamente reforçada, porque ao longo dos anos fomos colocando qualidade, e aí eu descobri que eu não precisava de tudo, foi fazendo um teste para reduzir custo que tinha de embalagem, até chegar num ponto em que eu não tinha vazamento, não impactava o cliente, mas era redução de custo do negócio. Então, tinha necessidade do negócio. Então, naquela realidade, eles estavam aplicando fortemente Six Sigma, uma indústria química de base, de processo contínuo, de origem francesa. Quando eu fui para a International Paper é uma multinacional americana, a maior do mundo, um segmento, processo contínuo também, mas que tinha uma grande parte de processos mais comparáveis a uma manufatura. E foi quando eu comecei a questionar, questionando inclusive o Lean lá atrás. Uso Lean, não uso Lean, eu vou explicar para vocês o que é, tá? Para poder voltar nessas histórias. Mas espera aí, essa coisa de Lean para a fábrica, para a indústria automobilística, é tranquilo, peça que junta, vira um produto só, isso não se aplica aqui. Né? Agora, redução de variabilidade no processo, processos complexos, isso fazia muito sentido para mim. E nós tínhamos uma raiz mais Six Sigma. Até que em determinado momento eu me deparei com a necessidade de fazer o Lean lá dentro, não porque eu conhecesse muito naquele momento, mas porque veio uma determinação de fora. E aí a gente começou a falar de Lean, começamos a falar de gerenciamento visual, e aí eu me lembro que o meu primeiro gerenciamento visual foi um quadro de indicadores, que no final dos contos servia para nada. Servia para nada, porque a gente... parecia lindo como projeto. Como a gente faz essas coisas e tenta, mas é tentativa e erro, é assim que funciona. A gente tenta, não deu certo, vamos tentar outra coisa então, né? E é bom, no final isso é bom.
Isso faz parte do aprendizado, porque naquele momento parecia ótimo. Eu só comecei a me questionar depois que eu comprei um monte de quadro, que tinha todos os indicadores, que a galera não atualizava indicador, e que aí a gente fazia auditoria, e aí chegava lá, estava obsoleto, não tinha plano de ação, né? E aí você começa a se questionar, fala, cara, o que eu fiz de errado? O que eu tenho que mudar? Opa, minha mãe tá aí, gente. O que eu tinha que mudar nisso? Minha mãe tá moderna, gente. Minha mãe é diretora de escola, tá no mundo todo digital agora, tá? Tava mais moderna que você, se duvidar. Olha, viu? O que tinha que fazer nesse cenário? Eu tinha que entender o que era gerenciamento visual. E mais do que isso, eu tinha que brigar internamente para fazer o que era certo. Porque o quadro que eu pus estava lindo, todo mundo estava adorando. Eu tinha um gerenciamento visual e eu mandava apresentação para o mundo dizendo que eu tinha gerenciamento visual implantado. Né? E o mundo inteiro aplaudia e falava, que maravilha. Então tá, 2 empresas assim. E aí a International Paper comprou a Orson na época, e que era uma empresa do ramo de embalagens, porque ela era muito forte aqui como papel de impressão, né, escrita, esse papel que a gente conhece, Chamex, assim, mas papel de embalagem, que é um segmento muito interessante. E eu fui visitar a Orson, né, logo antes assim, de fazer as sinergias, e eu cheguei lá, eles eram só limpos. E aí eu vi uma parede cheia de A3 na parede, colada com papelão, claro, né? E aí eu falei, gente, que interessante. E aí você conversava com as pessoas e as pessoas estavam ali, assim, super empolgadas com aqueles temas e orgulhosas de falar daquilo. E aí o pessoal de qualidade, né, que recebeu a gente, foi falando das iniciativas e começou a me dar uma outra perspectiva. Eu falei, caramba, eu não consigo esse engajamento hoje. Eu tenho engajamento de um grupo muito específico, porque eu tinha o meu grupo de apoiadores da qualidade, que foram pessoas que eu formei para isso. Eu tinha isso já foi legado que eu peguei, né, na minha gestão. Eu tinha um grupo de auditores do 5S, eu tinha um grupo dos monitores ambientais, porque eu repliquei o modelo que a gente tinha. E eram grupos especializados naquilo. Então, isso foi me levantando um questionamento, né? E a Orsa é uma empresa que tinha o mesmo cenário, uma empresa de processo contínuo, processo de embalagem, só que optou por uma outra gestão. E aí, pensando nisso tudo, eu falei, então peraí, o que é melhor? É Lean, é Six Sigma? Então, primeiro vamos separar um pouquinho o que é Lean, o que é Six Sigma, porque eu acho que nem todo mundo que está aqui, né, tendo em vista a minha mãe, por exemplo, né, sabe o que é Lean, o que é Six Sigma, né? Quando a gente fala de Lean, gente, Lean, ele só não é mais antigo que método científico, né? Porque método científico é a base de tudo. O que é método científico? Por que a gente vai para a faculdade, quando a gente vai para a faculdade? Para aprender a estruturar a sua forma de pensamento, para aprender a levantar hipótese, olhar para o mundo, observar fatos e tirar conclusões em cima dos fatos e dos dados que você coleta. Isso a gente pode ir lá para a aula de biologia, do ginásio, do colegial, quando a gente fala lá das ervilhinhas amarelas e verdes do Mendel, né, que ele tinha uma hipótese, ele começou a fazer teste e tal. O Lean, ele nasce antes da Segunda Guerra Mundial, os primeiros conceitos dele. Ele se embasa muito no conceito de PDCA, só que um PDCA usado na gestão, usado na execução da forma adequada, porque ele tem um conceito que é, primeiro planeje, depois você executa, e depois que você executou, não acabou. Você precisa girar o ciclo, você precisa fazer uma verificação, padronizar, para depois você falar, ok, essa situação está resolvida ou melhorada, vamos para a próxima. Isso gira em todos os ambientes. Então, quando a gente fala de Lean, ele nasce lá, como a gente conhece hoje da automobilística, lá no pós-Segunda Guerra, nasce na Toyota. Só que a gente passa a conhecer ele, e aí vou até parafrasear o Cláudio, que falou aqui na quarta-feira com a Andressa, e ele não mostrou o livro, mas está aqui, né, que foi esse o livro, que é a máquina que mudou o mundo, que a partir de uma pesquisa da indústria automobilística nos anos 80, que o livro foi lançado em 1990, jogou para o mundo e falou assim, olha só, a Toyota faz algo muito melhor que o resto do mundo. Eu vou até colocar aqui nessa tabelinha, sei que talvez não dê para ver muito, mas são os números, tá, que mostram o seguinte, a Toyota
ela é muito mais eficiente, ela tem melhores índices de qualidade, ela ocupa menos espaço para produção, ela produz um carro em menos tempo, ela tem pessoas que dão ideias no seu ambiente de trabalho muito mais do que as outras empresas, e aí até tinha esse questionamento, mas ela tem mais automação. Ela até tinha mais automação que as americanas, mas as europeias tinham muito mais automação que ela, e ainda assim ela era muito melhor em todos os índices. E aí, quando o grupo do MIT foi tentar entender a fundo o que a Toyota fazia, eles se depararam com um sistema que eles chamaram de Lean, que é o enxuto na tradução, que é o que a gente conhece hoje, que nada mais é que uma forma de fazer gestão, é uma filosofia, mais do que um programa, do que um método, ele é uma filosofia de vida embasada em algo chamado desperdício. Reduza os desperdícios e você vai melhorar o seu processo. Só que não é simplesmente, reduz desperdício. É enxergar desperdício do ponto de vista do cliente. E aí eu costumo dizer o seguinte, é muito difícil se colocar na posição do cliente. O difícil não é você vestir a roupa do cliente, mas é você sair do seu sapato para vestir a roupa do cliente. Né? Eu, quando estou dando treinamento, eu costumo dizer o seguinte, quando você... eu dei treinamento uma vez numa seguradora aqui no Rio, e aí, falando de voz do cliente, fala assim, o que o seu cliente quer, o que ele espera de uma seguradora que vende seguro de vida? É natural que quem está dentro do negócio, eu sou especialista em seguros, eu sou formada em ciências atuariais, eu falo o quê? O tamanho da cobertura em valor financeiro, o tempo de acesso à cobertura, e aí alguém brilhantemente levantou a mão e falou, então, mas você sabe que a gente fez uma pesquisa e a gente descobriu o seguinte, a empatia do meu corretor tem mais peso do que a minha cobertura, do que... Por quê? Porque eu, pessoa, compro de pessoa. Pessoa, exatamente. E aí, eu acabo, se eu perco o meu corretor, eu perco a minha venda. E eu posso ter o melhor serviço do mercado. Mas por que é difícil ver isso, digamos, na empresa especialista naquilo? E o Lean, você tem que olhar para dentro da empresa com a visão do cliente. Então, eu preciso tratar bem o meu corretor para que ele queira ficar comigo, porque ele é minha fonte com o cliente? Sim. Então, olhar o desperdício dentro do seu negócio, pensando em servir ao cliente. E aí a gente fala, o cliente está disposto a pagar pelo quê? Um cliente tal personalité paga para ter um gerente só para ele no telefone. Um cliente digital, é porque eu sou praticamente cliente digital, gente. Cliente digital, eu não quero nem saber nome de gerente, eu não vou usar o gerente. Eu vou entrar no aplicativo e resolver. Então, o Lean parte desse princípio. Entenda o seu cliente e busque os desperdícios no seu processo. O restante que a gente vê por aí no mercado de ferramentas, seja 5S, seja o tal do SMED, seja técnica, é tudo técnica. É ferramenta. Viu como a Toyota fazia e formatou e falou, nossa, este passo a passo serve a um propósito na redução desses desperdícios. Então, o Lean ele é bem antigo. A Toyota levou 20 anos para construir o que a gente conhece como SMED, que se eu for dar um treinamento em um dia, a gente dá o treinamento, explica. Né? Como pode, aí, né? É muito, muito louco isso. Não, Ô, Ana, olha só, deixa eu colocar um parêntese aqui, bem nada a ver, bem pessoal. Só para vocês entenderem, tá? Para quem não me conhece ainda, a Andressa tem um bebezinho de 6 meses. Então, me perdoem os meus bocejos, porque eu já não durmo, os meus dias são muito cansativos, então não é falta de educação, pelo amor de Deus, tá? A Ana não está sendo cansativa em hipótese alguma. É uma questão pessoal, um bebê, tá? Me perdoem, parentes. E se tiver, gente, fala aí, fala, Ana, muda de rumo que não tá interessante. Não é, porque realmente eu bocejo em todas as lives, mas não é, porque eu realmente sou muito cansada. Gente, eu vi o bebezinho dela, mas... Tá ligado na tomada. Desculpa te interromper, mas eu precisava falar isso para as pessoas não acharem que eu tô sendo mal educada. Tá bom. Ó, e aí, pessoal, vamos entrar um pouquinho na história do Six Sigma, né? Porque aí é o seguinte, muitos anos depois, lá nos anos 80 também, especificamente conhecido em 1888, porque foi quando a Motorola ganhou um prêmio chamado, gente, me perdoem a pronúncia porque é em inglês, o Malcolm Baldrige, tá? Então, se alguém fala inglês aí muito melhor do que eu, lá nos Estados Unidos, como se fosse o nosso prêmio nacional de qualidade. E aí, quando a Motorola mostrou os resultados tão significativos que eles estavam tendo, com um método que eles criaram internamente, chamado DMAIC, a GE olhou para aquilo e falou, interessante, eu estou de olho no que está acontecendo no mercado porque eu tenho que me manter competitivo. E aí eu trouxe para vocês
aqui, tá? Esse aqui é o livro do Jack Welch, que tem um capítulozinho. Eu não tenho esse livro ainda. Que é esse capítulo aqui. Esse aqui é emprestado. Gente, vocês já pegaram papel e caneta? Comigo, já pegaram nem papel lembrar. e caneta? Vocês vão precisar de papel e caneta, tá? E aí ele fala o seguinte, esse eu vou ler um pedacinho, porque é um parágrafo só. Ele fala assim, ó, em termos simples, Six Sigma é uma das grandes inovações em gestão do último quarto de século, que além de se constituir em ferramenta extremamente poderosa para impulsionar competitividade. O Jack Welch usou o Six Sigma como estratégia do negócio. Me fala, Ana, o nome do livro para eu colocar, que eu esqueci o nome do livro. Paixão por Vencer, Paixão do por Jack Vencer. Welch. Vou colocar quando eu publicar. E aí ele continua e ele fala o seguinte, hoje, com o Six Sigma sendo cada vez mais adotado por empresas em todo o mundo, você não pode se dar o luxo de não compreendê-lo, muito menos de não praticá-lo. O que ele quer dizer com isso? Olha, os resultados estão aí, eles são inegáveis. Você quer se manter competitivo no mercado? Você tem que usar esses princípios, esse método. E aí é o seguinte, mas espera aí, o Jack Welch não existia ali, existia ali. Mas ele optou por utilizar a abordagem Six Sigma. E ele fez disso a estratégia do negócio. Ele fez a estruturação toda da empresa. Da companhia inteira baseada nessa metodologia. Gestão a partir de um desdobramento das situações em projetos. E foi um sucesso. Mas espera aí. O Lean é um sucesso. A Toyota mostra isso e outras empresas também. O Six Sigma também é um sucesso. O que é melhor? Né? E aí que começa a haver uma briga, né, entre as diferentes situações. O que foi evoluindo é que, sabendo que a gente tem boas práticas no Lean, que são referência, e tem o lado robusto de uma análise mais estruturada, de uma análise com profundidade, né? E aí eu vou até falar para vocês um pouquinho o que isso significa quando a gente vai olhar até para a padronização do processo, parafraseando aí o Eduardo, Andressa. As duas coisas, elas se unem e a gente tem que entender quando usar o melhor de cada um. O Six Sigma, ele nasceu de uma necessidade da Motorola de reduzir variabilidade. Então, vamos imaginar o seguinte, eu estou aqui, é um batom, né? Eu não podia me apresentar de qualquer jeito aqui, e eu tenho uma peça que tem encaixe. Variações no diâmetro dessa tampa podem fazer com que eu fique frouxo e caia, ou que ele não encaixe. Isso é um problema de qualidade. Só que para entender isso, entender variação, isso não é intuitivo para a gente. Não é que eu me entender um percentual, 10%, faço um gráfico de pizza. Eu preciso entender como as coisas se distribuem, eu preciso entender uma parte de uma matemática para me embasar que não é tão costumeiro no nosso dia a dia. E aí, o pessoal da Motorola foi buscar o que tinha, né, na literatura da estatística, que vai desde técnica de amostragem, técnicas comparativas, técnicas de regressão e tal, para fazer isso. Para descobrir e, de fato, provar as situações que eles precisavam. Com isso, eles eliminam o que o Lean faz, porque muita gente associa, né? Eu ouço isso ainda com alguma frequência, mais do que eu gostaria, que, mas Lean é simples, por isso a gente gosta de trabalhar com Lean. E eu falo, não é que o Lean é simples, é que quando você começa uma estratégia baseada em Lean, se você for usar só Lean, sem usar uma estratégia de projeto, a primeira coisa que você vai fazer vai ser padronizar o processo. Se você for usar uma estratégia Six Sigma, você vai ter que identificar quais são os seus projetos, porque você vai chamar muitas vezes ele de projeto. É diferente, o ponto de partida é diferente, né, Ana? Deixa eu tentar contextualizar até em relação ao que a galera tem ouvido, né? Quando eu penso num programa Lean Six Sigma como negócio, como parte do negócio da companhia, todas as metas são transcritas em projetos que não vão ser geridos baseado em cronograma, PMO, igual a gente tem o hábito de gerir. Não, são projetos totalmente voltados para a redução da variabilidade, totalmente já estruturados e encaixados numa metodologia que é o DMAIC, né? Pelo menos a maioria desses projetos é construída dessa forma. Diferentemente de quando você tem uma metodologia Lean, onde você tem toda uma estrutura de gestão,
padronização de processos, trabalho em equipe, círculos de controle de qualidade, 5S, né? Toda uma série de iniciativas que são ferramentas e métodos dentro do que a gente chama de Lean, que podem sim gerar o mesmo resultado. Só que Lean é muito mais voltado para redução de desperdício, para redução de... É diferente. O Six Sigma é tanto de redução de desperdício, não à toa que se chama Lean Six Sigma, mas principalmente redução da variabilidade do produto. Eu preciso de um produto perfeito, um produto mais próximo do perfeito possível, né? Falando para pessoas leigas, não que vocês sejam leigos, tá? Mas eu gosto de explicar dessa forma, que é uma forma muito fácil de entender, né? Mas minha mãe tá aí, ela é leiga ainda, tá? Mas assim, mesmo que não fosse, eu acho que é legal a gente transcrever em palavras simples, que é isso, você precisa buscar não somente reduzir perda, mas você precisa buscar também que o produto seja o mais próximo do perfeito possível. Eu falo do iPhone, eu não posso ter um iPhone uma hora com 10 polegadas, outra hora com 10.1, 10.2, 10.3, 9.9, eu não posso ter isso. Eu tenho que ter um máximo de possível dentro de um produto. Eu vou um pouquinho mais longe, porque eu vejo o seguinte, seja a estratégia que você escolher, use-a para seguir o seu propósito. Exato. O Lean vai chamar isso de norte verdadeiro, o Six Sigma vai chamar isso de estratégia da companhia e missão, visão, e aí as coisas vão se unir. Que, inclusive, se vamos falar o seguinte, vamos imaginar aí eu vou falar um pouquinho da minha história na Tupperware, que eu acho que vale a pena, eu vi que o Patriarca tá aí, tudo bom, Patriarca? Eu não consegui ver todo mundo que foi subindo, não, mas quando eu fui para Tupperware, né, eu acabei indo como CLT para lá, porque era um puta desafio, assim, desculpa o palavrão, gente, mas sabe aquela coisa que você fala, eu quero ir, né? Eu lembro que eu cheguei em casa, meu marido olhou para mim e falou, por que você tá hesitando em dar uma resposta se você tá na cara que você quer ir lá, porque vai ser um desafio incrível, vou dizer outra palavra, né? E quando eu cheguei lá, o meu gestor, né, que era um argentino arretado, que tinha uma energia, assim, incrível, que às vezes ia do surto ao, porra, vamos conseguir fazer as coisas acontecerem, ele falou o seguinte, não, a gente vai falar de Lean. Eu falei, olha, a gente tem algumas situações que, pelo que eu já entendi do negócio até aqui, isso no primeiro mês de trabalho, fazendo, né, o meu diagnóstico, o meu muito Gemba, né, conversando com as pessoas, olhando os cenários, batendo foto de tudo, até que vai lembrar disso. Eu falei para ele, olha, tem algumas situações que a gente tem que ir para o Six Sigma. Eu estou falando de pote plástico, eu estou falando de peça que é estanque, ou seja, o encaixe de uma tampa num pote tem que ser perfeito. Afinal de contas, você paga caro no Tupperware, porque vale aquilo, né? Porque tem um controle de qualidade rígido, tem todo um sistema por trás. E aí ele virou para mim e falou assim, não, nem fala isso. Eu falei, nossa, o que aconteceu, né? E aí eu entendi que na história dele, em algum momento, alguém foi falar de Six Sigma e fez alguma coisa que acho que não deu o resultado que se esperava, deve ter movimentado muita gente. E ele, por outro lado, vinha ele foi trainee em Toyota lá no início da carreira dele, então foi treinado. Tinha toda uma história ali, então, todo um relacionamento amoroso, né? Né? Exato. Então, ele tinha aquilo de que o Lean funciona porque ele viveu aquilo e em algum momento da vida dele, alguém fez Six Sigma e fez da forma que talvez não estivesse devidamente alinhada. Tá? E aí, vamos lá, então tudo bem. Comecei com o Lean porque não adiantava eu querer falar de Six Sigma no primeiro momento. Eu tinha uma resistência gigante da gestão. Então tudo bem, vamos escolher trabalhar somente, exclusivamente com o Lean? Ok. E aí vem a contrapartida. Quais eram as necessidades do negócio naquele momento? Qual era a cultura da empresa? Era uma empresa americana. Isso me gerava uma certa dificuldade, porque não é uma cultura de disciplina, de colaboração, é uma cultura assim como o brasileiro, né? Vamos lá, empresas, né, de cultura ocidental, normalmente, né? Ocidental, principalmente aquela parte cá, né? A América Latina ali, a América Latina, nos Estados Unidos, é bem difícil. E aí eu tô vendo o Jeter aí também, o Jeter sofreu muito comigo em campo, o pessoal vai lembrar de mim. Obrigada por ter vindo, viu, pessoal? E aí,
eu, olhando o cenário da empresa, eu lembro que eu sinalizei, falei, bom, primeiro a gente precisa começar do básico, e felizmente isso também era direcionamento global, porque tinha uma iniciativa global. E ele falou, o que é o básico aqui? Cara, a gente não tinha nem housekeeping, né? A gente tinha uma organização mínima para rodar o negócio, e a gente falou, então a gente vai começar com o básico, e o nome da ferramenta básica era 5S. E a gente começou treinando as pessoas. Mas antes do 5S, eu preciso treinar massivamente todo mundo para entender o que é desperdício, o que é fluxo. E aí a gente fez esse treinamento massivo com todo mundo. Eu acho que eu e um rapaz que trabalhava comigo, o Felipe, umas 700 turmas de treinamento. Sem brincadeira. Porque eu me lembro... Nosso trabalho é árduo, né? O nosso trabalho de lavagem cerebral é árduo. Não, eu até me divirto. Como me dizia o RH, cara, você se diverte tanto. Eu falei, mas é muito gostoso, jeito, né? Quando a gente se identifica com o negócio, não tem cansaço que atropele nada. É muito, muito prazeroso. E aí a gente seguiu. E aí falou, o que mais que a gente precisa? Caramba, a gente precisa engajar as pessoas. Felizmente eu tinha um RH muito presente, muito atuante e que foi super parceiro. E a gente começou a fazer programas em conjunto. E aí, olha só, as iniciativas de RH, de revisão de cargos e salários, de revisão de benefícios, de ajuste de infraestrutura de restaurante, que são coisas relacionadas às pessoas, tinham influência 100% no que eu fazia. 100% na motivação das pessoas. A gente vai falar de Lean no RH na última semana, no dia 29 de abril. E eu acho isso tão importante, gente. Tão importante para a Débora Viana, é uma conexão do LinkedIn. Pô, mas é muito... faz uma diferença tão grande, né? Ontem a gente falou de inteligência emocional, mas a gente acabou falando de Lean RH também, né? Não tem como não falar. Faz uma diferença tão grande no resultado de qualquer iniciativa, seja ela Lean, seja ela Six Sigma, qualquer que seja ela, a iniciativa, o RH sendo parceiro numa área de gestão, né? É imprescindível. E assim, isso é necessário. E, felizmente, eu tinha um RH muito parceiro que a gente até virou uma formação que a gente chamou de programa Tupper Lean Leader na época, que era a gestão líderes Lean. Por quê? O RH entrava com conteúdo de RH, sobre feedback, sobre perfil de pessoas, e eu entrava com os conteúdos um pouco mais focados no Lean, porque as coisas têm tudo a ver. E aí a gente começou a fazer, então, o treinamento geral, todo mundo tinha que passar, depois isso virou parte da integração, então todo mundo que entrava na empresa passava para conhecer os desperdícios, conhecer os princípios e também a liderança. E aí isso foi se desenrolando. Aí eu já estava mais madura, né? Fizemos um gerenciamento visual que fazia mais sentido e que ainda assim, fazer mais sentido, funcionar, não quer dizer que ele rodou no primeiro momento. Primeiro a gente entendeu as informações. É toda uma adaptação, é toda uma disciplina que tem que ser criada, tem que fazer sentido. E aí, assim, Andressa, foram quase 3 anos, e eu me lembro que quando eu saí de lá, a gente ainda não estava com tudo rodando perfeitinho, a gente ainda estava engatinhando. Tem gente aqui que falou que lembra da integração com você, tá, ainda, até hoje. Gustavo. Tá bom. E aí, a gente conseguiu o quê? Conseguimos ter os indicadores disponíveis, que até então ficava só na mão do gerente, coordenador, ou no bolso de alguém, ou tinha que ir dentro da sala olhar. Conseguimos que o time começasse a discutir PDCA para problema de rotina, a começar a ter ações, mas no início a coisa não caminhava direito. O que é no início? Cara, e o que é... Quanto tempo você ficou nessa jornada, Ana? Nessa, quase 3 anos. Foram acho que 2 anos e 9 meses. Você começou com... E depois de 3 anos, você começou a ver as coisas começarem a andar. É isso? Mais ou menos por aí. Ainda não estava perfeito. Tá? É uma construção. E aí, por quê? Porque a gente tinha uma liderança que estava entendendo, mas que ainda estava em formação. Nem todo mundo comprava da mesma maneira. Gente. É muito mais que isso, né, Ana? RH comprometido, sim. A companhia, a alta gestão totalmente comprometida, né? Com uma cultura, um relacionamento de amor com uma metodologia que ele estava, com a filosofia que ele estava patrocinando, né? Um time muito estruturado,
700 treinamentos, brincadeiras à parte, é uma demanda de energia grande. Então, assim, é uma jornada, gente. Mas, se você consegue somar fatores relevantes, é óbvio que essa jornada, não vamos dizer que ela vai se tornar perene, a perenidade não está garantida. Mas a implementação, você consegue implementar. A questão é, se tornar perene uma filosofia, uma cultura, são outros 500. Mas você conseguir implementar a disciplina, implementar as rotinas, conseguir fazer com que aquilo ali faça sentido dentro de uma realidade, você consegue num período relativamente curto de tempo. 3 anos e pouco, 4 anos é um período curto de tempo. É rápido. É rápido, mas a questão é a felicidade. E até pra gente não perder o porquê que eu comecei a contar essa história, nós escolhemos esse caminho, por quê? Porque eu tinha uma gestão que não acreditava, por exemplo, num outro método. Outro porque, e principal, a necessidade era de estruturação antes de qualquer coisa. Então, eu tinha que buscar aquilo que fosse organizar a casa. Mas eu precisava fazer isso via Lean? Não. Eu poderia ter feito isso por outras formas. Eu poderia pegar o conceito lá de gestão da rotina do dia a dia, que tem muito de Lean também, e aplicar a gestão da rotina do dia a dia, sem falar que temos Lean. Eu poderia fazer projetos no molde Seis Sigma, falando eu vou desdobrar e fazer um projeto para estruturação, e poderia ter sucesso também. A questão é que, se você não tiver uma escolha consciente de qual é o método que se adequa, e para isso você precisa conhecer do método. Aí é para isso que serve treinamento, é para isso que você vai buscar uma formação. Ou então vai buscar um consultor, né? Aí, tá dando meu... Porque o consultor, ele traz essa experiência que vai te economizar tempo, né? A grande questão da consultoria é te economizar tempo, né? Com network, com as experiências vividas, você tem a consultoria não vai grande. resolver o seu problema de fazer para você, a menos que você contrate ela para isso. Né? Eu vou contar o caso de um outro cliente que me contratou nesse modelo. E aí, eu poderia ter feito de outra forma? Eu poderia. A questão é, ali nós escolhemos seguir na trilha do Lean e nós devemos isso naquele período. Eu sei que muda a gestão, muda, chacoalha tudo, mudam as diretrizes. Em determinado momento eu falei, olha, eu acho que agora a gente está maduro, e eu tinha um novo gestor que já não era resistente e que também conhecia, que era Black Belt e tal, que falou, não, acho que faz sentido. Eu tinha pelo menos uns 7 temas que não ia adiantar eu tratar sem um conhecimento aprofundado de delineamento de experimentos, que estavam relacionados à análise de sistema de medição, que eu precisava de simulador, que eu precisava de uma robustez matemática muito maior do que eu estaria trazendo que já tem na metodologia Seis Sigma. Tá? Isso não. Ele só não ia dar nome de Green Belt, de Black Belt, mas se isso já está pronto e formatado no Belt, por que não pegar esse pacote? E aí, a gente formou uma turma lá dentro, que começou a fazer os projetos, relacionados a temas que tinham essa necessidade muito ligada a uma redução de variabilidade, a um problema de qualidade. Então, assim, é trazer para o seu ambiente, para a sua necessidade, aquilo que é relevante. Para isso você precisa ter conhecimento, né, Ana? Isso que é muito importante. Eu falo muito nas lives que as ferramentas elas têm que te servir, né? Você precisa entender de que forma é que aquilo ali vai te servir. VSM, por exemplo, VSM tem uma originalidade toda complexa, cheia de ícone e tal, não sei o quê. Cara, vamos usar o conceito VSM e fazer algo muito simples do escritório. Vamos fazer aquilo nos servir. Kaizen tem que ter evento Kaizen, tem que ser assim, 7 dias. Gente, não existe isso. Você precisa entender qual é o interesse da tua companhia, do teu negócio, da tua iniciativa e fazer aquilo ali te servir. É isso que funciona. Eu tô com uma chupeta na mão, desculpa, gente. Acontece. E aí, Andressa, até que eu falei que ia parafrasear o Eduardo, vamos pensar numa situação que inicialmente a gente falaria assim, vamos usar uma abordagem mais simples, porque é a padronização de processo. E aí eu estou fazendo a padronização de processo e eu tenho algumas variáveis para entender esse processo. Eu
eu tenho desenvolvimento de software, você estava lá no e-commerce, e aí no mundo de software a gente fala muito do mundo ágil, porque eu estou num outro tipo de realidade, tudo é muito testado fácil no mundo digital, muito mais do que num ambiente, por exemplo, de saúde, com o qual eu trabalho. E aí você fala assim, tá, mas o que gera esse engajamento do consumidor? Esse engajamento do consumidor, ele está relacionado ao layout que eu coloquei no aplicativo? Ele está relacionado ao design em si, escolha de paleta de cores, a quantidade de conteúdo, quais são essas variáveis? E a questão é que, se a gente pensar de uma forma muito simplista, ou simplória, talvez seja a melhor palavra, eu vou fazer o quê? Muda o layout, testa um layout. Agora vai lá, muda a cor, testa a cor. Que isso vai ser muito custoso para eu testar tudo. E outra aqui, e aí a gente consegue mostrar isso matematicamente muito forte, e aí essa pegada vem de buscar conhecimento matemático quando a gente faz análise multivariada. Porque às vezes é uma combinação de 2 ou 3 fatores, o importante, e não um único. Então, assim, se a gente tivesse que traçar uma linha de evolução, eu diria o seguinte, olha para o teu negócio, entende qual é o grande objetivo, tua missão, tua visão, teu norte. Olha para dentro do negócio. Entende a tua cultura. O que a tua cultura vai digerir, vai te permitir fazer? Porque a gente não gosta de mudança, gente. A gente não gosta da neurociência explicar isso. E existe um negócio muito ruim hoje em dia, que é as empresas procurarem uma consultoria, ou qualquer que seja a iniciativa, porque o mundo está falando que dá certo, e aí investe muito alto em uma, independente se a consultoria, tá, gente, em profissionais, investe alto em profissionais, e que não vai gerar o valor que eles gostariam, justamente porque não entendeu qual é o propósito, de que forma que aquilo ali vai te ajudar. Então, você paga, às vezes, diversas frentes de profissionais trabalhando em coisas diferentes, que na verdade são muito próximas, e você está rasgando dinheiro, gente, porque você precisa entender qual é o propósito da sua companhia, você precisa juntar as forças, precisa juntar as iniciativas, senão fica um monte de tiroteio e talvez você não chegue no resultado que você esperava, talvez você esteja gastando mais dinheiro do que você vai ganhar. E aí, gente, faz um teste, né? A gente fala assim, não, mas eu tô aberto, peito aberto para resistir à mudança e tal. Faz um teste. Para quem tiver com papel e caneta aí na mão, papel, caneta, escreve teu nome, tá? Só escreve teu nome no papel, nome e sobrenome. A mão livre mesmo. Faz aí, vou dar uns segundos aí para você, que eu acho que os nomes não são tão grandes assim. O meu que é bem grande aqui, ó, eu já terminei. Tá aqui, ó. Tá, agora é o seguinte, eu imagino que quem é destro escreveu com a destra, com a mão direita, e quem é canhoto escreveu com a mão esquerda. Mas olha só, eu quero que você faça isso agora, mas com a outra mão. Não sei nem segurar. Pois é. E aí, escreve aí. Ó, eu fiz aqui. Tá aqui, ó. Você treinou, Ana, porque não tá saindo nem o primeiro nome ainda. E assim, comentem aí, porque qual é a sensação que você tem, e até, Andressa, pela tua cara, eu vou te dizer que foi uma sensação de desconforto quando eu falei, escreve com a outra mão, né? Às vezes a gente não se dá conta parece que mesmo a gente parece que adora... que eu tenho 5 anos de idade. Pois é, essa é a sensação. A gente olha e fala, caramba, isso ficou feio, eu não consigo nem segurar e tal, né? Você nem tentou, né, no início, mas essa é a primeira sensação. Então, assim, mudar gera essa sensação por mais aberto à mudança que você seja. Então, você vai precisar dar esse primeiro passo. Tá? E essa resistência vai gerar muito problema. Então, por isso que eu digo que entenda a sua cultura e vê o que vai te gerar, no primeiro momento, menos resistência. Mudanças, aos poucos, as pessoas digerem mais fácil do que uma mudança radical. E aí você entendeu isso, quando o abismo é muito grande, o medo é maior, né? O salto é maior. Então, o ideal é você dar pequenos passos, né? Para que você consiga chegar no topo. E aí, assim, vai entendendo esse cenário. Só que para entender o cenário, você vai ter que conhecer dos métodos, né? E aí, hoje em dia, o pessoal fala do ágil. E aí, dá para aplicar a gestão ágil em outras coisas? Dá, gente. Mas a gente precisa conhecer em profundidade aquilo para olhar para o cenário e falar, isso se aplica, e você vai acertar e vai errar. A questão é, se você escolher um método, você tem que aplicar ele com uma liderança forte, que foi o que o Jack Welch fez. Tá? A gente tem o quê? Mais uns 10 minutinhos, né?
10 minutinhos. Só pra eu... Tá. Eu fui Talvez contratada um pouco por menos, porque eu tenho que ao... encerrar antes, senão a live não Tá, salva no aos stories. dois... Uns Tá 2 bom. minutos, Há 8 minutos. uns 2 anos atrás. E esse cliente falou assim, ó, ele não estava nem interessado na minha apresentação comercial, porque foi um outro diretor da empresa que me levou inicialmente, até a hora que ele começou a fazer pergunta e eu tinha uma resposta para todas elas. E aí eu falei assim, olha, se alguém chegar aqui para você e disser que vai resolver o seu problema de pessoas, está mentindo. Aí ele parou e virou a cadeira e começou a prestar atenção em mim, presidente. E a diretora de RH já estava, né, mais interessada. Porque eu falei assim, cara, eu vou ser honesto com você. E eu falei algumas coisas para ele. Eu falei, olha, você precisa ter alguém para a gente formar internamente, porque eu posso vir executar para você, mas eu preciso transferir esse conhecimento. Você não vai ficar comigo aqui para o resto da vida, né? Por muito mais tempo. E aí ele falou, não, nesse momento eu não tenho. Aí eu falei, então vou te ajudar a identificar no período que eu estiver aqui e tal. E aí fizemos um trabalho. Sempre tem aqueles que eu sei que não estavam, tinham certeza que não ia dar certo, né? Aqueles que sabiam que, pô, vai que eu sei que agora a gente consegue fazer fazer um trabalho. compartilhou, né, a mudança, ou muda ou dança. Ou muda ou dança, exatamente. E aí, assim, é uma importadora de produtos farmacêuticos, estão produzindo desse tamanho, com rótulo desse tamanho, né? As pessoas faziam ainda manual, porque não tinha tido necessidade do negócio, ele sentiu a necessidade naquele momento, porque o mercado estava começando a gerar umas liberações comerciais que iam afetar o mercado dele. E aí eu falei, tudo bem, então olha só, eu estou aqui para executar para você. Parte dessa execução inicia a treinar as pessoas para elas entenderem o que a gente vai fazer. Eu sei que teve gente querendo cortar a minha cabeça do início ao fim do trabalho, mas no... Não, é assim, ó, ame ou odeia, não tem, gente. Quando a gente é da área de melhoria contínua, a gente de mudança, primeiro as pessoas começam odiando a gente, é normal. Aí depois as pessoas começam a engolir, aí depois as pessoas não vivem sem a gente, tá? É assim que funciona. E aí, depois de um dos trabalhos, numa das áreas, nessa área dos produtos pequenininhos, né, a coordenadora um dia saiu, sumiu. E para mim foi ótimo, me deixou lá trabalhando, não incomodou. E no dia seguinte ela voltou. E aí ela falando comigo, ela virou e falou assim, eu tenho que reconhecer. E com uma cara meio assim, né? Isso funciona. Mas ontem eu saí daqui, liguei pro fulano, que era o chefe dela, e pedi a sua cabeça, que eu achava um absurdo tudo isso, que estava mudando tudo e mexendo com o pessoal. Porque assim, gente, eu estava lá para executar. Eu não tinha muito tempo de ficar um mês treinando as pessoas. Depois eu falei assim, olha, agora a gente tem que garantir isso aqui, precisa treinar, mas eu tinha que dar o resultado rápido, porque aquela era a necessidade do negócio. E aí, a hora que ela falou isso, cara, escorreu uma lágrima de por quê? Eu não ia apresentar o resultado se ela não concordasse. Ela era dona da área. Tudo que eu fiz ia morrer. Então, assim, o mais legal é depois você sair do ambiente, ouvir o pessoal, né, comentando, brincando com você, falando, agora a fulana, a Jennifer lá, ó, ela não deixa a gente mais quebrar o fluxo, não. Ela bota todo mundo ali. E a Jennifer não era a coordenadora da área. Era alguém que estava ali na execução e tal. Isso é muito legal, porque as pessoas compreenderam. Mas, se mudar a gestão, se você não tiver continuidade, não vai funcionar. Então, assim, eu acho que até por conta do nosso tempo, a grande mensagem é, não existe um método contra o outro. Existem evoluções do método ao longo do tempo, existe a união da ferramenta, do que você precisa de princípio para resolver um problema que você tem hoje, para se tornar adaptável, para competitivo. Seja qual for a sua escolha, estude o método, entenda como ele pode ser aplicado, peça ajuda, hoje em dia está todo mundo conectado, mas tenha liderança para seguir e siga. Você vai acertar e você vai errar. Perceberam, né, gente, que em todas as lives, em todas as lives, unanimidade aqui, a gente falando de liderança. Então, gente, olha, jornada da alta performance em gestão é liderança, tá? A gente fala de metodologia porque a gente está falando de formas de técnicas para fazer gestão, mas isso só dá sucesso, só dá resultado se você tiver todo um trabalho de liderança. Para essa pessoa mudar, ela teve que ter uma inteligência emocional, que a gente falou ontem. Para essa pessoa mudar, a gente teve que trabalhar o nosso conceito de gestão de mudança, entender que ela ia resistir, que a gente ia ter que persistir, né? Então, é todo
todo um trabalho que está aqui dentro, ó, de cérebro, de pessoas. Que ferramenta, cara? A ferramenta é uma questão de estratégia. É isso que eu acho que essa é a grande mensagem, né, Ana? A ferramenta, a metodologia escolhida é uma questão de estratégia. Eu não aprendi isso em um ano. Eu não aprendi isso em um ano. Não. Porque assim, você aprende uma ferramenta. Nossa, eu me lembro no meu primeiro Greenbelt, peguei dados de tudo, com tudo, cruzei tudo, achava o máximo, adoro análise de dados, gente. Sou engenheira por isso, né? Por isso que eu fui para essa área. E eu descobri o óbvio, que se eu fosse pro Gemba só ouvir a operação, eu já sabia daquilo. É engraçado, né? Eu tenho até um artigo publicado sobre isso, sobre o comportamento do cara, do líder Lean, o comportamento daquele formado Black Belt, né, de raiz, né? É exatamente isso. Se você fosse pro Gemba só olhar, observar, você teria percebido, se não tudo, grande parte. Pois é. E aí, assim, isso foi uma construção, eu tive que aprender também. Aquele meu primeiro gerenciamento visual, gente, eu fui aclamada por conta daquilo, porque a minha fábrica funcionava melhor que as outras. Ah, o Flávio Rios tá aí, Flávio. Nossa, gente, tô vendo vários nomes. Fernando, Erickson, Flávio. Tô muito feliz de ver vocês Depois aqui. comentem, gente. Compartilhem, comentem, que a gente vai fazer outra live, porque essa live foi muito pequena, não foi suficiente. As lives não estão sendo suficientes. Eu vou ter que deter. O meu filho vai participar das lives, gente, porque ele precisa de atenção, tá? Tá bravo. E aí, assim, isso foi uma construção, eu fui aprendendo. Hoje eu reconheço que aquilo que eu fiz lá atrás não era bom, e eu fui aclamada por aquilo, né? Hoje eu tenho um outro nível de profundidade de entendimento. Mas por quê? Porque eu estudei, eu me envolvi mais do que estudar, eu vivi. Eu me permiti viver do eu, tá, gente? Não vou dizer que não doeu, não. Doeu, ralei muito. A galera que estava na Tapor, que está aqui na live, vai saber o que eu estou falando, o que é suar para fazer a coisa acontecer. Atitude, porque né, Ana? É assim que a gente aprende. Com atitude. Ninguém aprende a andar de bicicleta só na teoria. Não. Se não ralar joelho, não aprendeu a andar de bicicleta. Ana, muito obrigada. Eu que agradeço, eu estou muito feliz de ter. A gente precisa fazer mais, tá? Vai ter mais, eu prometo, vai ter mais mês que vem. Vai ter que ser mês que vem, porque tem um monte de live agendada até final do mês. Eu não tenho, meu filho vai me matar desse jeito, ele só tem 6 meses. Mas a gente vai fazer mais, por favor, já esteja convidada para isso. Você tem tanto conhecimento que em dias, meses não dá para transbordar. Tanto que a gente poderia sugar de você, então a gente vai sugando devagarzinho, até para poder conseguir absorver devagarzinho. Vamos tirar uma foto para lembrar, para a gente publicar? Dá um sorriso aí. Pronto. Gente, muito obrigada. Eu espero vocês amanhã, tá? Compartilha com a galera. Ana, você é muito especial, tem muito mais aí pra gente transbordar. E tem muito mais assunto pra gente falar sobre Six Sigma, que eu acho que é um negócio que é muito importante a gente falar. Eu acho que vale a gente falar até pro pessoal, assim, às vezes perder um pouco de medo, né? Porque, assim, não é à toa que as empresas botam, que é bom que seja um Greenbelt e tal, sabe? Então, se você tiver vai derrubar, eu preciso encerrar. Então tá bom. Beijo! Beijo, pessoal!